Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nessa terça-feira, nós estamos estudando a martiologia, a doutrina, o estudo do pecado. Como nós frisamos no dia de ontem, né? Nós queremos estar, sobretudo, separando aí, dividindo este estudo em 3 pontos. A origem do pecado, as consequências do pecado na vida, né, do ser humano e a solução de Deus para o pecado do homem, certo? Então hoje nós vamos estar frisando aqui este ponto, a origem do pecado. Como de hábito, nós vamos estar fazendo a leitura do nosso material teológico e no decorrer, né, da leitura nós também estaremos tecendo alguns comentários na medida da necessidade e eu creio que é sempre muito proveitoso. Amém, meus irmãos? Me acompanhe. Toda a criação de Deus é importante, porém Deus escolheu o homem de um modo especial, formando-o à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Então, primeiro ponto que nós queremos frisar aqui, certo? É que tudo aquilo que Deus criou, certo? É importante para Deus. Portanto, porém, o homem, o ser humano, o homem e a mulher são a coroa da criação de Deus, né? É a criação especial de Deus. Tanto é que está descrito, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Continuando. Deus criou os seres angelicais, ou seja, os anjos, com graus distintos de responsabilidade e autoridade. Deus deu, aqui meus irmãos, interessante, você vai perceber que nós vamos entrar, estamos estudando a martiologia, a doutrina, o estudo do pecado, mas nós vamos, dentro desse estudo aqui, nós vamos entrar também um pouco em angelologia, vamos entrar um pouco também em antropologia, certo? Deus criou os seres angelicais com graus distintos de responsabilidade e autoridade. Deus deu a um querubim uma grande formosura e sabedoria esplêndida. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 17, fala sobre essa questão, né, do querubim ungido. Lúcifer atuava como um dos primeiros ministros de Deus. Tinha grande poder, perfeita formosura e esplêndida sabedoria, mas também tinha livre arbítrio. Tá? Lúcifer ficou tão deslumbrado com o poder e a formosura de Deus que disse: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Apocalipse capítulo 12, do versículo de número 4 ao versículo de número 9. Devido a esta rebelião, Lúcifer, agora chamado Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. A queda de Lúcifer é o marco da origem do pecado no universo e de todos os males que acompanham este ato de rebelião ao Criador. Tá? O primeiro pecado, o pecado originou-se no mundo angelical, né? Através então de Satanás, ok? Algum tempo depois da queda, né, de Lúcifer, da rebelião de Lúcifer e da terça parte dos anjos que foram após ele nessa rebelião, algum tempo depois desta rebelião, Deus fez outra criação, a qual também concedeu livre arbítrio. O homem, o ser humano, o homem e a mulher. Tá? Ao criar o homem, Deus mostrou o seu cuidado especial, com um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, ficou com ira e ciúmes e partiu para atacar e perturbar a nova criação de Deus, o homem, o ser humano. Tá?
Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva no Jardim do Éden, mediante o amor. Então veja como era linda a comunhão, esse relacionamento de companheirismo, de amor entre Deus e o primeiro homem e a primeira mulher. O pecado não havia ainda adentrado na raça humana. Então essa comunhão entre Deus e o ser humano, ela era perfeita. Havia uma simetria, havia um grande companheirismo, um relacionamento realmente pautado no amor. A fim de Adão e Eva continuarem esse relacionamento com Deus, teriam apenas de passar na prova de obediência total à vontade divina. Então, para que esse relacionamento desse sequência, não viesse a ser interrompido, bastaria que Adão e Eva viessem a passar, então, no teste de obediência e submeter-se à vontade soberana do Senhor Deus. Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. A ordem de Deus, O teste de obediência que Deus estabeleceu para o homem. E Deus vai explicar por que o homem não deveria comer desta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então, veja só. Porém, neste caso, falharam em sua prova. Então, Deus submeteu o homem e a mulher a este teste de obediência e, infelizmente, o primeiro homem e a primeira mulher falharam, foram reprovados. Ao invés de escolher obedecer a Deus de livre e espontânea vontade, eles deliberadamente, de livre e espontânea vontade, escolheram a desobediência, desobedecer ao Senhor Deus. A queda do homem é o momento histórico que explica a origem do pecado no mundo em que vivemos. Tá? Então, tudo que acontece no mundo, as dificuldades, as adversidades, os opróbrios, as situações, infelizmente, muitas vezes de grande pranto, sofrimento, as coisas erradas, as mazelas, as corrupções, as imoralidades, as depravações, isso tudo é decorrente, é consequência do pecado. É consequência do homem ter deliberadamente, se utilizando do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha, ter escolhido desobedecer a Deus, e então o pecado entrou na raça humana e tem dominado o mundo desde então. De acordo com o apóstolo Paulo, isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós, descendência de Adão e Eva, segundo a carne, o pecado, a natureza pecaminosa, passou a todos os descendentes de Adão e Eva, certo? Olha só uma declaração aqui de um teólogo, Edward Oakes, assim definiu esta entrada do pecado no mundo. Em função do pecado, nascemos num mundo onde a rebelião contra Deus tomou espaço e nos arrasta como uma correnteza. A nossa natureza pecaminosa é uma inclinação negativa que herdamos de Adão para a prática do mal, orientado contra Deus. Então, a natureza pecaminosa que está no ser humano, ela se inclina
né, para a desobediência, para desonrar a Deus, para desobedecer a Deus, para quebrar os princípios santos do Senhor. Mas oxalá que eu e você, né, somos servos e servas do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus, que um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Entendemos que éramos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E hoje nós somos pecadores, é bem verdade, mas somos pecadores arrependidos. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Somos morada do Espírito Santo de Deus e temos a certeza absoluta, segundo a palavra de Deus, que quando tombarmos nesta terra ou o arrebatamento da igreja acontecer, nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Amém? Essa é a esperança do cristão. Eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. Deus abençoe você e a sua família nesta terça-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém.